Olá, me chamo Emily, sou mãe, coach especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor, certificado pela Associação Montessori Internacional, e hoje vamos falar sobre treinamento para se tornar professor Montessori. Isso, foi um treinamento que ambos fizemos. Eu fiz o treinamento para crianças de 6 a 12 anos e o Felipe... Eu fiz dois treinamentos. Eu fiz o treinamento para aprender, a lidar, a trabalhar com crianças de 3 a 6 anos e depois fiz o treinamento para aprender também a trabalhar com crianças de 6 a 12 anos. Isso. E onde você fez os treinamentos, Felipe? A gente somos brasileiros, eu estava morando em São Paulo, daqui a pouco volto para São Paulo, mas no Brasil não tinha o treinamento que eu queria fazer. Então eu tive que vir aqui para a França para poder fazer o treinamento que a gente diz que é um treinamento certificado pela Associação Montessori Internacional, a AMI. Isso. E eu tive sorte, de alguma maneira, que eu já morava aqui na França, já morava no sul, e então foi perto de casa. Isso. Então, quando a gente vai trabalhar com crianças no método Montessori, diferentemente do ensino tradicional, a gente trabalha com faixas de idade. E quando a gente vai fazer um treinamento Montessori, também a gente tem que escolher com qual faixa de idade a gente vai trabalhar. Então, pode ser fazer o treinamento para trabalhar com crianças de 0 a 3 anos, de 3 a 6, de 6 a 12 ou de 12 a 18 anos. Isso. E aí, em ambas as faixas, tem o treinamento de professor, professora, e tem o treinamento de assistente. Exato. Então, o professor é 1 ano e assistente é um pouco mais curto. E esse ano é um ano muito, muito transformador para o adulto, porque um dos primeiros conceitos que a Maria Montessori trouxe é essa questão do adulto preparado. O adulto precisa estar preparado para estar com as crianças. Isso leva um certo tempo. E o adulto preparado é também um adulto que vai saber preparar o ambiente para a criança. Então, aqui, por exemplo, a gente está numa sala de aula Montessori, que é uma sala de aula preparada, e a gente pode ver em volta de nós todo esse material, que é algo que a gente aprende também em formação. Trazer qual é o material necessário e como mostrá-lo, como trazê-lo à criança de maneira individualizada ou com pequenos grupos, né? É uma sala de aula na qual não tem uma aula para todos os alunos ao mesmo tempo. Uhum. Então, quando a gente escolhe, quero ser um professor. No Brasil, a gente, em primeiro lugar, tem que ter o curso universitário. A gente tem que fazer pedagogia, ou a gente tem que estar fazendo o curso de pedagogia, ou a gente tem que ter já o diploma de pedagogia. E daí, para trabalhar com o Montessori, normalmente a gente faz um treinamento de professor Montessori. No Brasil, a gente tem algumas opções, não são muitas opções, mas em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, muitos países da Europa, mesmo também na China, nós temos centros de treinamento e muitos tipos de treinamentos diferentes. Isso, e tem a Maria Montessori, que é a fundadora, desse método pedagógico. Ela fundou uma associação que chama Associação Montessori Internacional. E essa associação, ela existe no mundo inteiro e ela que certifica, que acompanha as formações que correspondem às exigências, de alguma maneira, que a Maria Montessori tinha. Isso. Então, no fim da vida dela, no fim da vida dela, ela criou a AMI, a Associação Montessori Internacional, para ajudar os centros de treinamento a conseguirem dar um treinamento sólido de professores. Então, esse treinamento a gente tem centros de treinamento aqui na França, que são certificados pela AMI, a gente tem em outros países aqui da Europa, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem vários, no México a gente tem na Argentina, a gente tem em alguns países também na América, mas no Brasil a gente não tem, então é por isso que eu vim para a França para poder fazer esse treinamento. A gente ainda não tem, né? Ainda não tem. Ainda não tem. Então, e o treinamento aqui na França, ele é de 1 ano. Então, é 1 ano a período integral. São 1.040 horas ou 1.020 horas de treinamento. Ele se divide entre aulas, para aprender esse famoso adulto preparado,
mais ou menos 800 horas de aula e 240 horas de estágio. Então, a gente realmente vai na sala de aula Montessori e vai ver como é a realidade na sala de aula. Isso. Então, esse curso que a gente escolheu fazer, né, para crianças, trabalhar com crianças de 6 a 12 anos, foi um curso que a gente chama, né, acadêmico, que foi no período escolar de aula, mas também existem aqueles cursos que eles são feitos durante as férias. Então, entre 2, 3, 4 férias, você vai fazendo os módulos até completar todo o treinamento. Isso, e aí é um mais longo, né? São formações que vão durar 2 anos, 2 anos e meio, sendo que, por exemplo, aqui na França, a cada 6 semanas tem 2 semanas de férias. Então, realmente, a pessoa que decide estudar assim, ela vai ter 2 semanas aqui, 2 semanas lá, depois os 2 meses de férias ao mesmo tempo. Mas, no final, o número de horas é mais ou menos o mesmo, né? E como que era o dia a dia, Emily, do nosso treinamento para crianças de 6 a 12? Era puxado. Então, a AMI, eles são bem estrictos nos horários, então tem uma exigência em termos de presença. Eles consideram que é importantíssimo viver no ambiente, estar no ambiente para aprender, né, todas as técnicas. E um dia típico era, no início tínhamos aulas, então com uma educadora que vinha dos Estados Unidos, um educador francês, e no fim do dia a gente sempre tinha 2 horas de prática, então em que éramos como crianças, né, na sala de aula, e a gente manipulava o material, explicava, mostrava, a gente ia desenvolvendo essa habilidade de explicação. Uhum. E a gente chegava de manhãzinha, ia das 9, não começava às 9. Das 9. E ia até às 5. Até às 5, todos os dias. Isso. E além disso, né, além de ser o período integral, quando a gente chegava em casa, ainda tinha trabalhos para fazer, porque não dava tempo de fazer durante o período que a gente estava no centro de treinamento. Isso. Então, ou a gente fazia, né, todo dia um pouquinho em casa, fazia também no final de semana, porque ao longo do treinamento a gente ia construindo os famosos álbuns. Exato. Então, esses álbuns são os documentos que contêm todas as atividades, apresentações que a gente pode fazer com as crianças. Isso. E no caso, né, quando a gente vai trabalhar com crianças de 6 a 12 anos, a gente tem mais de 1000 apresentações, né, que são essas pequenas lições chaves que podem durar de 5 a 20, 30 minutos. Isso. E a gente teve mais de 1000, né, 1000 apresentações, a gente passou por todas. Eu tenho as crianças em casa, chegava da escola, ia buscá-las na escola, chegava, jantava, colocava na cama e ia estudar outra vez, até a hora de dormir. E esses álbuns, então, a gente pode falar da certificação, né? Porque é um percurso que permite de obter no final um diploma de educadora Montessori, que é um diploma internacional, válido no mundo inteiro. Mas para obter não basta nem se inscrever, nem ir nas aulas, né? A gente tem, né, que produzir os álbuns. Isso. E a gente tem um exame, né, no final, onde que a gente apresenta, né, um pouco daquilo que a gente estudou. E esse diploma, ele é reconhecido internacionalmente. Então, a gente tem amigos que foram para as Américas trabalhar, tem gente que foi trabalhar em outro país aqui da Europa, tem gente que foi trabalhar no sul, no norte, no oeste, na Austrália. É realmente assim um diploma que tem uma solidez e uma força muito grande. Isso, e para obtê-lo, então, é a presença nas aulas, é a realização dos estágios, é um relatório de estágio, são os álbuns todos ilustrados, então com muito desenho de material, e a passagem frente a um júri. Então, o ano, ele se termina pelo que a gente chama uma celebração, mas que é um momento também importante, no qual a gente se apresenta como educador frente a um júri. Então, são pessoas da AMI que têm muita experiência da pedagogia Montessori e que vai estar avaliando se nós somos os adultos suficientemente, digamos, preparados para poder ter esse diploma e poder estar com as crianças. E se não for o caso, aí é mais prática, aí tem uma série de coisas que são possíveis, né? E uma coisa que acontece ao longo do treinamento, né? A gente, claro, vai adquirindo todas essas capacidades técnicas, né? Para fazer as apresentações e trabalhar com as crianças, né? Toda essa parte teórica. Mas existe uma transformação interior pela qual a gente passa também.
é muito interessante ver as pessoas que, né, chegam então no início do treinamento como elas estão e no final do treinamento como elas estão, e realmente a gente passa por uma transformação, porque a todo momento a gente está falando de criança, olhando as suas necessidades, quais são as etapas que elas passam, e querendo ou não, a gente acaba olhando também para a nossa criança interior. Eu acho que essa transformação que a gente passa no treinamento Montessori vem também desse foco, dessa importância que a gente dá para a criança. Isso. Não, e o último ponto é o silêncio. Eu lembro de aulas que a gente tinha em que éramos quase 30 adultos numa sala de aula e um silêncio enorme e o formador ou a formadora nos mostrando o exercício de maneira lenta e silenciosa. Se você gostou do vídeo, dê like, compartilhe, e se você tem interesse em saber mais sobre o treinamento para professor Montessori para crianças de 3 a 6 ou de 6 a 12, deixe seu comentário, as suas perguntas, que vamos ter o prazer de poder te ajudar.